Quem foi Jesus Cristo, na opinião de Flávio José? No ano 37, 100, década de Cristo. Maio 26, 2011, Testemunho de Cristo. Flávio José é considerado como um dos maiores historiadores judeus de sua época. E além de escrever sobre a história dos judeus e suas guerras, também escreveu sua autobiografia, na qual se descreve como filho de Matias, o sacerdote judaico nascido em Jerusalém, instruído pela Torá e adepto do farisaísmo. Joséfo Flávio, História dos Judeus, CPAD 2000, página 476 a 495. O seu testemunho é importante, pois é provavelmente o único relato sobrevivente de uma testemunha ocular da destruição de Jerusalém. É considerado como um revolucionário judeu que rendeu-se à supremacia romana, trocando o suicídio pela lealdade a Roma. Por sua demonstração de lealdade, Vespasiano não apenas o recebeu como cidadão romano, mas o patrocinou como historiador. No seu livro A Antiguidade dos Judeus, que é normalmente datado da década de 90, década de Cristo, tem duas citações interessantes. A primeira faz clara referência a Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Chisler, Norman, não tenho fé suficiente para ser ateu. Vida, 2006, página 227, veja. Anan, um dos que nós falamos agora, era homem ousado e empreender da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos no julgamento. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros, acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham um verdadeiro amor pela observância das nossas leis. Joséfo Flávio, História dos Judeus, CPAD 2000, página 465. Dois fatos são interessantes nessa citação. Confirmam a clara declaração das Escrituras. Jesus tinha um irmão chamado Tiago, Gálatas 1, versículo 19. 2. Ele era reconhecido como Cristo. Outra afirmação clara das Escrituras. Mateus capítulo 16, versículo 16. A segunda declaração de José a respeito de Jesus é ainda mais explícita e, por isso, muito controversa. Pouco antes da declaração supracitada, ele também afirma. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se todavia devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre da nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos e ele fez-o crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram. Depois da morte, ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Joséfo Flávio, História dos Judeus, CPAD 2000, página 418. Essa citação tem sido criticada como sendo impossível de ter sido proferida por um judeu romano escrevendo sobre a história dos judeus. Normalmente apela-se para o fato de que o texto acima é fruto de uma corrupção cristã tardia, especialmente pelo fato de que Orígenes, 135-256, década de Cristo, atesta que José não aceitava a messianidade de Jesus. Entretanto, essa declaração não é inteiramente verdadeira. Observe a declaração de Orígenes. Tamanha era a reputação de Tiago entre as pessoas consideradas justas, que Flávio José, que escreveu a Antiguidade dos Judeus em 20 livros, quando ansiava por apresentar a causa pela qual o povo teria sofrido grandes infortúnios, que até mesmo o templo fora destruído,
afirmam que essas coisas aconteceram com eles de acordo com a ira de Deus, em consequência das coisas que eles se atreveram a fazer contra Tiago, o irmão de Jesus, que é chamado Cristo. E o que é fantástico nisso é que, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, ele deu testemunho da justiça de Tiago. Origens, Commentary on the Matthews, I'm Robert Alexander Donald, James Andrew e St. Fader, volume 9, página 424. Considerado o fato de que Orígenes atesta que Joséfo o chama de Cristo, como vimos que o faz quando fala sobre Tiago, embora não considerasse como tal, não é impossível que a citação, de fato, seja verdadeira. Porém, devemos reconhecer que algumas das declarações desse texto, atribuídas a Joséfo, parecem por demais cristãs, para ser de um fariseu. Entendemos que não é à toa que tenha sido considerada uma interpolação. Edaí Yamachu, professor emérito de História na Universidade de Miami, comenta essa citação de Joséfo e explica que é impossível perceber onde estão as interpolações ou supostas alterações cristãs tardias. Ele argumenta que era incomum para um cristão referir-se a Jesus Cristo apenas como um homem sábio, o que sugere que o texto, nesse caso, é de Joséfo. Por outro lado, parece improvável que um judeu sugeriria que ele não era simplesmente um homem. Nesse caso, Yamaguchi atesta que esse é possível caso de interpolação cristã tardia. Sob a expressão, ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Yamaguchi defende que está em conformidade com o estilo e vocabulário de Joséfo, mas a conclusão, ele era o Cristo. Parece direto demais para um judeu. Strobel Lee em Defesa de Cristo, Vida, 1998, página 104. Contudo, ainda que tal citação de Joséfo possa ser tomada com algumas ressalvas. É importante lembrar que uma versão árabe do texto de Joséfo, no mesmo trecho, que embora tenha as partes mais criticadas ausentes, apresenta aspectos interessantes sobre o Cristo. Observe. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom, e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou à crucificação e à morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Chayes, Norman, Enciclopédia de Apologética, Vida 2002, página 449. Após apresentar essa versão do texto de José, em outro livro, Chayes explica sua preferência por essa leitura. Existe uma versão dessa citação na qual José afirma que Jesus era o Messias, mas a maioria dos estudiosos acredita que os cristãos mudaram a citação para que fosse lida dessa maneira. De acordo com a origem dos pais da igreja nascido no século II, José não era cristão. Desse modo, é improvável que ele pudesse afirmar que Jesus era o Messias. A versão que citamos aqui vem de um texto árabe, que acredita-se não foi corrompido. James Norman não tem fé suficiente para ser ateu. Vida 2006, página 227. Diante dessas informações, devemos ainda lembrar os leitores que a credibilidade de José como historiador já foi colocada à prova diversas vezes. Em um provocativo livro chamado Jesus e Javé, o judeu ateu Aulus Brum, logo de início, apresenta sua visão acerca de Cristo e José. Não há fatos comprovados acerca de Jesus de Nazaré. Os poucos fatos que constam na obra de Flávio José, fonte da qual todos os estudiosos dependem, são suspeitos, pois o historiador era José ben o Matias, um dos líderes da rebelião judaica que salvou a própria pele por ter bajulado os imperadores da dinastia Flaviana. Vespasiano, Tito e Domício, depois que um indivíduo proclama Vespasiano como Messias, ninguém deve mais acreditar no que tal pessoa escreve a respeito do seu povo.
José, mentiroso, inveterado, assistiu tranquilamente à captura de Jerusalém, à destruição do templo e à matança dos habitantes. Blum, Harod, Jesus e Javé, os nomes divinos. Objetiva 2006, página 31. No momento temos que fazer uma importante pergunta. O que ganharia esse judeu traidor nacional em mencionar a figura de Jesus? Considerando o fato de que era financiado por Roma, era de se esperar que sua visão pudesse ter sido comparada pelos romanos e sua história tenha cedido em alguns lugares à tentação de ser conscientemente impreciso, o que o levou a ganhar a fama de mentiroso inveterado. Contudo, aos olhos de Roma, essa nova religião tinha clara ascendência de ser facciosa ao império em função do seu estranho conjunto de doutrinas e sua objetiva recusa de adorar ou a César ou aos deuses romanos. Com isso, era de se esperar que ele suprimisse qualquer invento, fato ou personagem que pudesse o colocar em oposição com seus patrocinadores. Portanto, é evidente que não haveria qualquer ganho para José em apresentar a pessoa de Jesus, e talvez por essa mesma razão é que ele tenha escrito tão pouco a seu respeito. Mas ainda assim, com o testemunho de José, nós podemos reconhecer algumas das características de Cristo e sua história, tal como contada pelos evangelistas. Jesus foi um homem considerado sábio, de bom comportamento e virtudes. Tinha um irmão chamado Tiago. Teve muitos seguidores de diferentes nacionalidades. Foi crucificado por Pilatos. Por crucificação, nem por isso seus discípulos o abandonaram. Eles relataram a ressurreição de Cristo após 3 dias, além de uma possível relação com o Messias anunciado pelas Escrituras hebraicas. Espiritualidade com simplicidade.